Olá! Se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente tem algum problema com ansiedade, estou certa? Então senta ali no banco do carona, vem comigo e vamos conversar um pouco sobre isso. Então, gente, ultimamente eu tenho meditado muito numa das perninhas, né, do tripé, que eu sempre digo, do básico que todo cristão precisa fazer, que é orar, ler a Bíblia e jejuar. Eu creio que o cristão ele deve estar alicerçado ali sobre esse tripé. E aí assim, né, fazendo esse básico bem feito de todo cristão, eu creio que o Senhor pode abrir portas para a sua vida e pode trazer a transformação que você precisa. No caso, a libertação da ansiedade, né? Você vai poder aprender a lidar com esse sentimento que muitas vezes quase que se torna uma doença na vida de muitas pessoas, né? Dentro dos livros de psiquiatria é considerado como um transtorno, né? Quando começa a atrapalhar a sua vida, suas atividades diárias. E uma dessas bases que eu tenho lido é sobre o jejum, tenho estudado bastante sobre o jejum. E um dos estudos, o teólogo estava dizendo que num texto de 2 Crônicas, onde o Senhor está falando com Salomão, quando Salomão terminou de fazer o templo, aí o Senhor está falando com ele, fazendo algumas promessas para ele, e tem um versículo, que é o versículo de número 14, que ele é muito citado, né? E diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E aí o teólogo estava dizendo que essa parte aqui do se humilhar, ela é exatamente humilhar a sua carne, humilhar o seu eu. E dentro desse humilhar, subentende-se que o Senhor aqui está falando sobre jejum, sobre jejuar. Humilhar a sua carne seria o ato de jejuar também. Então, olhando por esse viés, muitas pessoas obtiveram grandes resultados na Bíblia depois que se humilharam, depois que jejuaram. E não se fala muito, pelo menos aqui no Brasil, né? Não se fala muito sobre jejuns. Às vezes nós fazemos um jejum comunitário na igreja, uma vez por semestre, algumas uma vez por bimestre, mas nem sempre é mensal, né? Ou mesmo que seja semanal. Nós temos que ter uma prática diária de jejum por nós mesmos. O Senhor deixou esse mandamento para que nós cumpríssemos também, não apenas orar, mas o jejuar também faz parte da vida do cristão. E muitas vezes essa parte por nós é negligenciada. E o jejum não é, né, principalmente para as mulheres, não é para fazer uma dieta. O jejum é um ato realmente de se humilhar a sua carne e falar: não, você não vai comer. Desejos de comer a gente tem o tempo todo, né? Mas é você falar para sua carne: não, você não vai comer. Nós estamos aqui nesse momento rendidos ao Senhor, buscando a vontade do Senhor, buscando a Deus. Esse ato de se abster de comidas e bebida, né? No caso, alguns, né, faz também o jejum de água, mas aí é por um tempo menor. Os jejuns maiores são jejuns de alimento. Aí existem os votos e propósitos, né, que aí você faz de celular, de Instagram, Facebook e afins, redes sociais, né? Mas o jejum mesmo, o bíblico, ele é abstenção de alimentos. Tem o jejum parcial, no caso como o jejum de Daniel, que ele se absteve de coisas prazerosas, coisas agradáveis, né?
Então, é um tipo de jejum parcial para aquelas pessoas que não podem parar, né, de se alimentar, precisa de alguma coisa, tomar uma medicação, ou então se parar de comer passa mal. Então, é o jejum de Daniel, né, como por assim dizer, o jejum parcial, ele seria o jejum ideal para as pessoas que não podem deixar de se alimentar. E muita gente pega e fala, não, eu não dou conta de ficar sem comer. Gente, ficar sem comer, misericórdia, eu não dou conta, não dou conta. Mas aí é uma coisa que eu sempre digo, se você precisa fazer um exame de sangue, alguns são de 8 horas, outros de 12, você não consegue fazer um jejum para poder fazer um exame? Se for para fazer uma cirurgia, você não consegue? E por que para Deus, para ter a sua comunhão com Deus, para ter o seu momento, né, de aumentar o nível de comunhão com Deus, você não consegue? É um caso a se pensar, não é? E se nós formos pensar ainda mais a fundo, é algo muito especial para você, para a sua vida, para o seu crescimento. E eu digo que dentro, né, do meu processo de restauração, no meu processo de aprender a lidar com a ansiedade, eu fiz, né, alguns jejuns. O meu mais longo foi o jejum de 3 dias, mas eu continuei tomando água, mas minha abstinência total de alimentos. E o primeiro dia é mais ou menos, o segundo dia começa a complicar, aí depois o seu corpo acostuma. Eu tava vendo um pastor falando que, eu só não me lembro se é na China ou se é no Japão, é num dos dois para lá. O pessoal tem algumas placas que falam que é proibido jejuar mais de 40 dias. Olha só, para você ter uma noção, você precisar instruir as pessoas a não jejuarem mais de 40 dias. Do tanto que a pessoa se entrega, chega um momento que realmente a comida não... Aquela fome, né, aquele desejo de comer o tempo todo, aquela loucura, aquilo passa. É uma coisa... hormonal, é cerebral, né? É do nosso corpo mesmo, esse desejo de comer. Mas quando você começa a praticar jejuns, com o tempo isso vai se tornando algo mais tranquilo para você fazer, né? Não precisa ficar nesse desespero. Já vou começar logo com jejum de 3 dias. Não, você pode se preparar, você pode ir aprendendo a jejuar. Leia a respeito, leia livros, mas comece com jejuns pequenos. Faz um jejum, por exemplo, de café da manhã, comece pelo café da manhã, só vou me alimentar no almoço e jantar. Depois você estende mais um pouquinho, não vou tomar café e não vou almoçar, só vou jantar. E assim você vai criando esse hábito. Então você tira começa retirando o almoço, mas tem que ser algo vindo do seu coração. Não é aquela coisa sofrida, né? Daquele desespero. Não, você precisa realmente entregar aquele momento ali para Deus. Não adianta você entrar no jejum e ficar, ai meu Deus, precisava comer, ai eu não tô aguentando, ai eu tô sofrendo, ai. E pior ainda se você mostrar para as pessoas que você tá nesse sofrimento todo, né? Porque Jesus nos ensinou a jejuar. E ele fala que você não deve ficar, como se diz, como um amostradinho, né? Mostrando para os outros que você está jejuando, com a cara batida. Não, lave seu rosto, bota um brilho aí nesse rosto, né? As mulheres passam um batonzinho aí, esteja bem. Não precisa ficar com aquela cara batida de, socorro, estou jejuando, né? E crie mesmo esse vínculo com o Senhor. Entregue esse momento para Deus. E eu sinto que realmente o jejum nesse meu processo fez total diferença. E são inúmeros os relatos que falam de pessoas que quando jejuam parece que como se fosse um poderzinho extra que o cristão ganha, né?
quando você faz o jejum, quando você entra nesse processo, realmente é o aumento da sua comunhão com Deus, o aumento do nível da sua comunhão com Deus. E isso é realmente bênção para as nossas vidas. Então, se você não tem o costume de jejuar, comece aos poucos, vai pedindo sabedoria ao Senhor, vai pedindo para que o Senhor te ajude nesse processo e realmente faça. Porque é importante para o seu crescimento, é importante para o seu crescimento espiritual. E como eu sempre digo, e necessário para o aumento do nível da sua comunhão com Deus. Então que Deus abençoe sua vida, que o Senhor toque no seu coração para que você inicie esse processo, né? De acrescentar na sua vida jejuns uma vez por semana. Isso aí vai do seu coração, você e Deus que tem que resolver quantas vezes você vai jejuar, como que será o seu processo. Faça uma oração e comece, né? Porque é algo que o Senhor requer sim de nós. Nós devemos começar. Da mesma forma que a Bíblia diz para nós orarmos, ela também diz para nós jejuarmos. E lemos a palavra, isso aí é um fato, né? Então, que você coloque esse desejo no seu coração, para que você aumente o seu nível de comunhão com Deus e assim você aprenda a lidar com a ansiedade, ok? Um forte abraço para você, que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, curte o nosso vídeo, compartilhe com mais alguém que você acha que precisa aprender, né, sobre isso. E se você precisar falar comigo, tem o link aqui na descrição, é só clicar e tem o link direto para o meu WhatsApp e vamos bater um papo lá, ok? Um forte abraço, Deus abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau.